Tudo bem, pessoal? Legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar sempre muito bem informado. É uma situação no mínimo curiosa. Ele passou a vida toda de atleta defendendo um único clube. É um dos maiores, se não o maior ídolo do São Paulo. E a torcida não querer falar com ele? É sobre isso que a gente vai falar. Talvez os 45 pontos ganhos não sejam suficientes lá no final das contas para livrar o São Paulo do rebaixamento. Hoje o time está com 41 pontos ganhos, mas foi fundamental a vitória contra o Palmeiras. Claro que o Alviverde estava desfalcado, jogou com o time mexido, mas independentemente disso, méritos para o São Paulo que conseguiu a vitória no Allianz Parque. Depois da partida, o técnico Rogério Ceni falou sobre a ida dos torcedores no centro de treinamento na véspera do Choque Rei, para manifestar apoio ao time nesse momento difícil na luta contra o rebaixamento, mas também cobrar mais atitude em campo, sobretudo depois daquela derrota do jeito que foi para o Flamengo no estádio do Morumbi, 4-0. O Rogério Ceni explicou o que muita gente nem poderia imaginar. A torcida não quis falar com ele, não. Quando me comunicaram que eles gostariam de conversar com os atletas, eu fui o primeiro a me colocar à disposição e disse que eu conversaria com os torcedores para que não houvesse a exposição dos atletas junto dos mesmos. Torcedores no qual eu defendi durante 25 anos trabalhando aqui, sempre fazendo o melhor pelo clube. Mas infelizmente eles não aceitaram falar comigo, disseram que gostariam de falar somente com os jogadores. E a direção achou melhor que eles conversassem com, eu acho que foram 4 jogadores, não tenho certeza, porque eu não vi. Eles preferiram falar com os jogadores, me coloquei à disposição para conversar com eles, para não expor os jogadores. Como não houve um aceite por parte da torcida em conversar comigo, eu tive que deixar os jogadores para que não tivesse consequências, quem sabe, piores no futuro. Mas lamento o torcedor não conversar comigo, né? Porque eu conversei com ele durante 25 anos e eles deveriam talvez, né, pensar que alguém que defende o clube, se tem alguém que defende mais esse clube do que eu, defendeu mais o clube do que eu, que tenta fazer o melhor do que eu não sei, rapaz, depois de tanto tempo juntos, mas faz parte do processo. Os atletas receberam bem, parece que houve uma conversa cordial, eu não sei, mas pelo que me passaram foi algo tranquilo. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa conversar com todos os torcedores também. Que seja então num momento mais tranquilo, não nessa luta desesperada contra o rebaixamento. É o que a torcida do Tricolor espera. O São Paulo folga neste final de semana, só volta a jogar na próxima quarta-feira, jogando em casa no estádio do Morumbi contra o Atlético Paranaense. Isso porque o Furacão disputa neste final de semana a final da Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino. Bom, o São Paulo vai estar de volta ao estádio do Morumbi e a última apresentação não deixou boas lembranças, não. Foi aquela derrota acachapante para o Flamengo. O Rogério Ceni também comentou sobre isso. É preciso ressarcir o torcedor que esteve no estádio do Morumbi naquele jogo, que segundo o próprio Ceni durou de 8 a 10 minutos e acabou com 10% do tempo. Com 2-0 contra e um jogador expulso, não dava para fazer mais nada. Ressarcir o torcedor, diz aí Rogério Ceni. O jogo do Flamengo ele acaba com 10%, inclusive 10% do tempo. Inclusive o torcedor que foi esse jogo, ele talvez devesse ser ressarcido até, não ressarcido financeiramente, mas com a oportunidade de ver novamente o time jogar no Morumbi, no próximo jogo, porque na verdade ele pagou o ingresso. Quase 50 mil pessoas pagaram ingresso e não viram o time jogar. Não porque o time não quis, mas porque não teve a oportunidade diante da rapidez de tudo que aconteceu. Então talvez seria importante até pensar em alguma coisa assim para esses torcedores que estiveram no Morumbi e não viram, infelizmente, o time jogar, porque não foi possível contra o Flamengo. Contra o Atlético Paranaense, o Caleri vai estar de volta, cumpriu suspensão automática contra o Palmeiras, depois da expulsão no jogo contra o Flamengo, e o Éder tomou o 3º cartão amarelo, o atacante vai estar de fora. Luciano voltou a marcar um gol depois de 11 partidas. O Rigoni, há 6 jogos, sem assistência e sem gols, mas recebendo muitos elogios do técnico Rogério Ceni. Enfim, até quarta-feira chegar, um pouco de paz para o time do São Paulo. Depois disso,
claro, aí a gente vai ver o desdobramento em mais uma rodada. O São Paulo precisa pontuar. Tem 41 pontos, o Rogério Ceni diz que nem 45 podem livrar o time do rebaixamento, porque está tudo muito equilibrado na parte baixa. De qualquer maneira, o Rogério Ceni, que a torcida não quis falar, está de parabéns por uma questão. Venceu os 2 clássicos que disputou nessa volta dele ao comando do São Paulo. Ganhou do Corinthians no Morumbi 1-0 e agora venceu o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque. Até quarta-feira chegar, um pouco de paz e muito trabalho pela frente. Essa é a expectativa. E você, o que é que achou disso tudo? Da torcida não querer falar com o Rogério Ceni quando foi ao centro de treinamento? O que você achou dessa história de ressarcir-se, não financeiramente, pelo menos com um bom futebol para a torcida que esteve no jogo contra o Flamengo e agora pode estar presente no jogo contra o Atlético Paranaense? Deixe seus comentários aí, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar sempre muito bem informado. Até a próxima, um pouco de paz pelos lados do tricolor. Valeu, até mais. Tchau.